Então vamos lá, iniciando a partir de agora, a revisão do Estatuto dos Militares. Bem rapidinho, corrido, porque aqui bate pronto, a gente já leu, já discutiu o assunto, a gente vai só passar batido. Vamos lá, na primeira parte do Estatuto dos Militares, a gente fala das obrigações. Na segunda parte, a gente já vai falar sobre os deveres militares. Dentro das obrigações militares, a bibliografia, no caso o Estatuto, ele zela pela parte do valor militar. E ainda vai dizer o seguinte, vai falar sobre a manifestação essencial desse valor militar, o que vai ser desmembrado entre patriotismo, civismo, fé na missão, espírito de corpo, amor à profissão das armas, e o aprimoramento técnico profissional. É tudo? Não. Esses são apenas as manifestações essenciais do valor militar. Essas são, cara. Além da continuidade ainda, sobre a conduta moral e profissional irrepreensível, que é observável dentro dos preceitos da ética militar. E dentro disso tudo, ele vai falar ainda do sentimento de dever e o conduta militar. Tudo isso destrinchado em amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal, exercer com autoridade, eficiência e probidade as funções que lhe couberem, respeitar a dignidade da pessoa humana, cumprir e fazer cumprir as leis, ser justo, imparcial no critério no julgamento e apreciação do mérito dos subordinados, zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual, físico e também dos subordinados, empregar todas as suas energias em benefício do serviço, praticar a camaradagem, desenvolver permanentemente o espírito de cooperação, ser discreto em suas atitudes, abster-se de tratar, fora do âmbito apropriado, de matérias sigilosas de qualquer natureza. Acatar as autoridades civis, cumprir os deveres de cidadão, proceder de maneira libada na sua vida pública e particular, observar as normas da boa educação, garantir assistência moral e material ao seu lar, conduzir-se como um chefe de família modelado. Também conduzir-se, mesmo fora do serviço, ou quando já na atividade, de modo que não seja prejudicado os princípios da disciplina, o respeito ao decoro militar. E, por último, abster-se de fazer uso do posto de graduação para obter facilidades pessoais. Aí a gente ainda vai ter também um pequeno, item 18, que vai ter um destrichamento relativo ao pessoal da inatividade. Bom, o pessoal da inatividade, no uso das suas designações hierárquicas, ele deve abster-se, ele não deve fazer uso disso em atividades político-partidárias, atividades comerciais, industriais, para discutir ou até provocar discussões pela imprensa a respeito de assuntos políticos e militares, no exercício do cargo ou função de natureza civil, mesmo que seja na administração pública e, por último, zelar pelo bom nome das Forças Armadas. Ao militar, no caso da ativa, é vedada as ações comerciais. Você não pode ser uma pessoa jurídica, mas você pode, sim, exercer a gestão dos seus bens. Você pode vender seu carro, sua casa, e ainda assim, se você for fazer parte de uma instituição jurídica, você tem o direito como cotista, né? No caso da empresa privada. Mas você não pode, principalmente os das reservas, se forem convocados, eles não podem exercer atividades de interesse particular, de organizações particulares dentro da instituição UNB. Agora, o pessoal de saúde. O pessoal de saúde pode sim exercer essa atividade profissional lá fora da Marinha. É a única galera que pode, são os médicos, veterinários, o pessoal da saúde. Mas eles vão poder exercer essa atividade na área de saúde. A eles é permitido. E quem vai determinar isso daí vai ser os ministros das forças singulares, né? Eles vão formar em origem correção. E ainda assim, existe a questão quanto à aquisição de seus bens. Os ministros das forças, nesse caso nós entendemos como os comandantes das forças, eles podem determinar que você informe a origem e a natureza dos seus bens, sempre que houver razões que recomendam tal medida. Aí fecha aqui a parte das obrigações militares, né? Agora vai para a parte dos deveres do militar. Aí a gente vai iniciar aqui a parte do dever com um comparativo. Ele iniciará no artigo 31, que fala sobre o conjunto de vínculos no que trata esses deveres militares, que são relacionados ao conjunto de vínculos racionais e morais. Isso vai ligar o militar à pátria. Aí, antes de iniciar esse artigo 31, a gente vai fazer uma comparação com o 27,
E lá no 27, ele fala das manifestações essenciais do valor militar. No 31, não, ele já vai puxar pelos deveres do militar, que ficam sempre associados aos vínculos racionais e morais. Dentro da consciência militar, a gente já falou patriotismo, civismo, fé na missão, espírito de corpo, amor à profissão e o aprimoramento técnico profissional. Já dentro do artigo 31, que já é a parte do dever militar, ele vai falar da dedicação e fidelidade. Note que tem uma questão de um compromisso, e esse compromisso é juramentado. Lá no 27, não, na manifestação de valor militar, a gente está pensando em razão da consciência e do caráter. Ainda sobre os deveres do militar, a gente vai ter o culto aos símbolos nacionais, a probidade, a lealdade, a disciplina, o respeito à hierarquia, o rigoroso cumprimento das obrigações e também a obrigação de tratar o subordinado dignamente e com humanidade. Veja bem, lá no artigo 31 a gente fala sobre obrigações, né? E lá no 27 não. Quando a gente fala de manifestação do valor militar, a gente está pensando em valores propriamente dito. Lá no 31 não, são deveres. O que você deve cumprir, o que você deve exercer. É uma obrigação. No artigo 38, todo cidadão, depois que ingressar na Marinha, ele vai prestar o seu compromisso juramentado. O que é esse compromisso? Ele vai aceitar conscientemente as obrigações e os deveres da Marinha. Isso é uma manifestação de firme disposição de bem cumprir. Isso é o nosso juramento à bandeira. Aí, como a gente pode ver, esse compromisso do incorporado, ele vai ter um caráter solene. Isso vai ser prestado sob a forma de um juramento. Compromisso do incorporado. Bom, o guarda-marinho, o aspirante oficial, ele vai prestar esse juramento dentro do estabelecimento de formação. E já o oficial, se houver necessidade, vai ser regulado em cada força, aí a critério de cada uma das três. No artigo 34, a gente vai bater a respeito do comando. O que é um comando? O comando é a reunião da autoridade, mais o dever e a responsabilidade. Tudo isso é oriundo de uma investidura legal. Ele é investido cá para exercer esse comando. A gente não pode esquecer também que o comando ele tem um vínculo direto com o grau hierárquico e não constitui uma prerrogativa impessoal. Correção. E constitui uma prerrogativa impessoal. Não é da pessoa, e sim do cargo. Aqui é uma relação entre cargo, função e comando. O cargo é um conjunto de atribuições. A função não. A função é o exercício das obrigações que são oriundas daquele cargo militar. Já o comando é a soma de autoridade, deveres e responsabilidades. Não esquecendo que tem que ser através de uma investidura legal. Artigo 35, subordinação. Bom, se você fala de subordinação no meio militar, então você tem que ter noção que isso não vai afetar a dignidade pessoal. O militar sempre comanda alguém ou é subordinado a alguém. Então, isso de maneira nenhuma fere os princípios particulares ou morais do militar. No artigo 36, o oficial vai dizer que o oficial, a carreira do oficial é preparada para que durante o longo decorrer de toda essa carreira, ele esteja preparado para exercer as funções de comando e chefia, bem como de direção também. Agora, no artigo 38, ele vai fazer uma referência sobre quem são os elementos de execução. Na Marinha, a gente conhece como elemento de execução todos os cabos marinheiros, costumamos chamar de mestre, mas aí, como o Estatuto abrange todas as Forças Armadas, ele vai elencar e enumerar todos os outros restantes também. Aqui nós vamos ter os cabos, taifeiros, mós, soldado de primeira classe, de segunda classe, marinheiro, soldado de segunda classe também os taifeiros. Lembrando, não é só da Marinha, Exército e Aeronáutica também. 39 fala que são elementos incorporados às Forças Armadas para a prestação de serviço militar inicial. Quem são esses caras que vão prestar o recrutamento que a gente fala? São os marinheiros recrutas, soldados recrutas e os soldados de segunda classe. 4 opções. Só faltou botar o cabo aí e perguntar qual é errado. Parágrafo único. As praças especiais também se assegura a prestação de serviço militar inicial. Isso aí é o seguinte, o camarada está em situação de praça especial e resolveu dar baixa. Então ele já tem assegurado o seu serviço militar inicial, porque ele já cumpriu essa questão do alistamento. O certificado dele vai ser um certificado de primeiro grau. Artigo 41. Cabe ao militar a responsabilidade integral pelas decisões tomadas, claro, pelas ordens que emitir e pelos atos que praticar. Violação das obrigações. Bom, a violação das obrigações do dever militar vai constituir alguma coisa. Então, se você violou suas obrigações, seus deveres,
ou você incidiu em contravenção, transgressão disciplinar ou em crime. E tudo isso, se for direcionado aos preceitos os preceitos da ética militar, isso vai ser considerado muito mais grave. E mais grave ainda se o grau hierárquico de quem está incidindo nessas violações for maior. Quanto maior o grau hierárquico, maior vai ser a responsabilização dele. Crime, contravenção e transgressão disciplinar. Se a gente tem crime, contravenção e transgressão disciplinar, todos eles da mesma natureza, então a gente vai apurar o mais grave, que é, no caso, a pena relativa ao crime. Vamos lá. Se o militar deixar de observar os deveres específicos em leis e regulamentos, ele vai sofrer sanções. Como poderiam ser essas sanções? Bom, essa sanção pode ser funcional, pecuniária, disciplinar ou penal. Isso é como você vai responder. Você pode ser afastado do cargo, você pode ser obrigado a restituir o valor financeiro do bem, no caso da fazenda, você pode tomar uma cadeia disciplinar e pode ser até levado em juízo, no caso penal. Parágrafo único. A apuração da responsabilidade funcional pecuniária, disciplinar ou penal poderá concluir pela incompatibilidade militar com o cargo ou pela incapacidade para exercício de funções. Ele pode ser afastado do cargo, ele pode ficar agregado ou até, em consequência disso, cair no procedimento de conselho de justificativa ou de disciplina. Vamos lá. Sobre o afastamento do cargo. Quem é, isso aí sim, isso é questão de prova. Quem é que tem a competência para afastamento, para determinar o afastamento ou o impedimento do exercício da função? Bom, primeiramente, o presidente da República. Aí vem os titulares das três forças, os chefes de Estados-Maiores das Forças Armadas e depois vem uma galera, que é comandante, chefe, diretor e alguns que estão relacionados na legislação específica de cada força. Manifestações coletivas, a gente já sabe, é proibido manifestação coletiva. Aí, a nossa bibliografia, ela fala quando relacionado a caráter reivindicatório ou político. Pode reivindicar? Pode, mas é pessoal. Não pode ser em manifestações coletivas. Aí o Código Penal Militar relaciona a classe dos crimes militares em tempo de paz e em tempo de guerra. E ainda vai dispor sobre a aplicação aos militares das penas correspondentes aos crimes que eles cometeram. Aí é Código Penal Militar. Artigo 47. Regulamentos disciplinares das três forças especificarão em classificação quais são as contravenções, as transgressões disciplinares e ainda vão estabelecer as normas relativas à amplitude e aplicação dessas penas disciplinares, a classificação do comportamento militar e a interposição de recursos contra essas penas disciplinares. Aí no parágrafo 1º ele diz o seguinte: as penas disciplinares só poderão chegar no caso de detenção-prisão até 30 dias. Se o camarada for praça especial, ele ainda vai cumprir o regulamento do estabelecimento de ensino no qual ele está matriculado. Agora, se eu tenho um oficial e ele foi dado como incapaz de permanecer como militar ativo, então ele vai ser direcionado ao procedimento que a gente conhece como conselho de justificação. Um oficial, ao ser submetido ao conselho de justificação, ele pode ser afastado do exercício das funções. Isso vai ficar a critério do comandante da Marinha, né, conforme o estabelecido na legislação específica. Agora, sobre Tribunal Superior, sobre Superior Tribunal Militar e Tribunal Especial. Aí a gente não pode esquecer. Ontem, na live de ontem, a gente teve uma confusão a respeito desse Superior Tribunal Militar. Bom, os dois julgam esses casos de afastamento. Porém, esses casos de conselho de justificação. Porém, o Superior Tribunal Militar, ele exerce essa função em tempo de paz. Já o Tribunal Especial, ele vai exercer em tempo de guerra. E olha só, todos os dois, executam esse procedimento em instância única. Esse conselho de justificação
ele vai ser instância única. Aí, o que vai diferir vai ser se é em tempo de guerra ou em tempo de paz. Tempo de guerra, Tribunal Especial. Tempo de paz, Superior Tribunal Militar. A conselho de justificação poderá também ser submetido ao oficial da reserva remunerada ao reformado. Bom, todas as penas disciplinares que a gente já viu lá no RDN, que podem ser imputadas aos militares da ativa, também poderão ser imputadas aos militares da reserva e também os reformados. Então, agora a gente vai falar dos praças especiais. Bom, guarda-marinha e aspirante, a gente sabe, é praça especial. Então, se eles forem, no caso, normalmente, guarda-marinha e aspirante já vai ter a questão de estabilidade, né? Então, se ele já tiver a estabilidade assegurada, e se for presumido que eles são incapazes de permanecer como militar ativa, eles terão que ser submetidos também ao conselho. Só que como eles estão na condição de praças especiais, ele não vai ser conselho de justificativa. E aí está o ponto que pode cair na prova. Ele falar que o aspirante oficial ou guarda-marinha vai responder conselho de justificativa. Não é, é conselho de disciplina. Aí, sobre esse conselho de disciplina ainda, vai competir os ministros das forças singulares, no caso são os comandantes, julgar em última instância. Então, veja bem, quando a gente está falando de oficial, conselho de justificativa, quem julga é o é o Tribunal Especial, tempo de guerra, ou o Superior Tribunal Militar. Agora, quando a gente fala de conselho de disciplina, aí a nossa bibliografia, o Estatuto Militar, está falando que quem vai julgar isso é o ministro das Forças Singulares. Só que o nosso estatuto é idoso, então ele não está falando aqui, na verdade, dos ministros, não é o ministro da Defesa. É o comandante da Marinha, o comandante do Exército ou o comandante da Aeronáutica. O Conselho de Disciplina poderá também ser submetido à praça na reserva, como eu falei anteriormente, o que ocorre com o militar da reserva é o mesmo que pode acontecer com o militar da ativa. Não tem diferença. Tem NIP, pode ser alcançado pelo regulamento. São direitos militares. Vamos lá. O que você, enquanto militar, tem direito? Garantia de patente, e com isso vem todas as vantagens, prerrogativas e também os deveres. Isso vai incidir também na proteção social e nos proventos calculados com a base no soldo integral. Aí esses proventos, eu estou falando quando você vai para a reserva, tá? Quais são as situações? Quando você completa 35 anos de serviço ativo ou quando você atinge sua idade limite da determinada graduação. Aí tem o Charlie aí, que a nossa bibliografia não entra muito no contexto dele, a gente não vai comentar. E, por último, quando você estiver enquadrado em cota compulsória. Terceiro, já os proventos calculados com base em tantas cotas, o que acontece? Por exemplo, no terceiro ele fala o seguinte, você foi embora com 20 anos de marinha, o tempo que você tem que cumprir hoje são 35. Então, foi embora com 20, você tem direito a ir embora recebendo 20, 30 avos. É isso que ele está falando aí, nesse item 3 aí. No 4, nas condições ou nas limitações impostas por legislação e regulamentação específica, ou o seguinte, você ainda está falando de direitos dos militares. Aquele militar que conseguiu cumprir 10 anos de casa, ele alcança a estabilidade por tempo de serviço. E também ele tem o seu direito aos usos das suas designações hierárquicas. Marquinhos, deixa eu te interromper só um pouquinho aí. Porque tu colocou 35 aí. O que vai abranger na nossa prova aí é o 35 ou o 30? Porque o 35 é de agora, né? O 35 está em vermelho porque ele foi atualizado. O estatuto não está atualizado. O slide que está atualizado. Então pode acontecer dos 30, como também pode acontecer dos 35. Então a gente fica atento aí. Já é. Inclusive nas apostilas aí dos cursos já estão com 35 também. Tá, continuando. Para não ficar longo. São direitos dos militares. Ainda, a ocupação de cargo correspondente ao posto de graduação, você tem o direito, né? A percepção de remuneração, ninguém trabalha de graça, e assistência médico-hospitalar, bem como funeral. Isso se estende aos seus dependentes. Alimentação, essa alimentação que ele fala aí no Golfo, é aquela alimentação, café, almoço e janta que você pega lá no rancho. E fardamento. Lembrando que o fardamento, dentro do estatuto, eu não estou falando da RDM, estou falando do estatuto. Dentro do estatuto, ainda diz que o militar tem direito à roupa de cama, roupa branca. Mas aí não é qualquer militar, tá? É cabos e marinheiros e outros militares até poderão receber, mas aí eles serão em casos especiais. Tá? Você ainda tem direito à moradia
habitação, no caso. Essa habitação, ele divide em dois tópicos. O primeiro é alojamento. Se você está aquartelado ou ser embarcado, você tem um alojamento, pode ser considerado sua moradia. Ou você tem direito à moradia também, ou não, também o que nós chamamos de PNR, né, que é para você e os familiares. Só que o PNR tem um adendo, vai depender da disponibilidade existente. Aí vem outras coisas, como constituição da pensão militar, que no caso de falecimento a sua esposa recebe, ou o esposo, não. A promoção, transferência para reserva a pedido, férias e afastamentos temporários, que a gente vai ver lá na frente quais são os afastamentos e também as licenças. Demissão e licenciamento voluntário. Aí, por último, a gente ainda tem a questão do porte de arma. Aí, de atenção, é diferente a análise do porte de arma para praças e oficiais. Por quê? O oficial, ele já tem por si, pelo fato de ser oficial, o direito ao porte de arma. Ele não vai ter esse direito se ele for julgado com algum tipo de alienação mental, for condenado por crimes contra a segurança do Estado ou até por atividades que desaconselhem aquele porte. Já o praça não. O praça, ele só vai receber o porte de arma com as restrições que já são impostas pela própria Força Armada. São considerados dependentes do militar. Aí vamos lá. O cônjuge, o companheiro com quem viva em união estável. Aí veja bem, tem sempre que ter uma união estável, tá? Não é só botar um namorado para morar junto, não constitui independente, não. E, é claro, a constância de vínculo, que é justamente essa aí, a união estável. Aí vamos lá. O filho enteado. Eu tenho o filho enteado menos de 21 anos que mora sob o seu teto. E aquele inválido vai ser para sempre. Mas o filho enteado, ele mora no seu teto até 21 anos. Porém, quando ele completar 21, se declarar que ele estuda, faz faculdade, então ele é ostensivo até os 24 anos. Podem ainda ser considerados dependentes desde que não recebam rendimentos. Aí vem outra faixinha. Filho ou enteado menor de 24 anos de idade, se não tem vencimentos. Ele tem que ser estudante, esse caso que eu acabei de falar anteriormente. Pai e mãe. Se o seu pai e sua mãe moram com você e não recebe nenhum tipo de provento, não é aposentado, então ele pode ser o seu dependente. O tutelado, curatelado, inválido ou menor de 18 anos de idade que viva sob sua guarda. Aí tem a seguinte, você tem um sobrinho, o sobrinho foi morar com você, você quer botar como dependente. Pode? Até pode, mas você vai ter que conseguir uma decisão judicial que diga que ele está sob sua guarda. Aí você vai poder sim. São direitos militares ainda. Após o falecimento militar, alguns direitos serão mantidos, né? Que esses direitos, aí na nossa bibliografia, ele fala do item alfa, delta, foxtrot, então eu já botei aqui para vocês aqui, ó, FUSMA, funeral e algumas leis específicas que também não é discriminado. Então, você morreu. Quem ficou viúvo tem direito a FUSMA e funeral e algumas regalias também dentro de uma lei específica. O enteado menor de 21 anos e o filho ou enteado menor de 24 anos. Eles vão continuar amparados aí pelos marceptias, pela assistência funeral. Aí aqui, os dependentes a que se refere ao artigo 3º, o artigo 3º é esse daí de baixo, filho menor de 24 anos, pai, mãe, tutelado, por ocasião do óbito militar. Então, o militar faleceu, esse pessoal aí vai ter direito aos benefícios aí, como se fosse o próprio militar. Ainda sobre o artigo 50, só que agora a gente tem o 50 alfa, uma alteração dele, fala sobre o sistema de proteção dos militares. Sistema de proteção, alguns direitos e serviços militar têm direito e são permanentes, que é remuneração, pensão, saúde e assistência. 51, o prejudicado e ofendido. Agora a gente vai falar sobre os direitos legais, aquilo que a gente normalmente faz pedido por requerimento. Se você deixou de ser promovido, ou se sentiu ofendido, prejudicado, você pode sim fazer um pedido de reconsideração. Mas isso aí é em relação a ato administrativo ou disciplinar. Para que esse artigo está aí? Para dizer quais são os prazos em que eles vão prescrever. Quando você estiver falando em cota compulsória ou em quadro de acesso de promoção, quadro de acesso é promoção. Então, você tem que impetrar esse requerimento até 15 dias, porque após 15 dias ele vai prescrever. Você não tem mais o direito de fazer esse pedido de reconsideração. Todos os outros assuntos, aí o prazo já aumenta para 45 dias. Lembrando que aí, ó, o parágrafo 2º fala, isso não pode ser feito coletivamente. Tem que ser individual. Requerimento é ato individual.
Militares não alistáveis como eleitores desde que... Não. São alistáveis como eleitores. Aí, não vou entrar no mérito da discussão em relação a esse assunto, tá? O Estatuto está dizendo isso daí, então a gente vai fechar o olho e aceitar o que está escrito aí, tá? Quem pode ser eleitor? Oficial, guarda-marinha, aspirante oficial, suboficial, subtenente, sargento, aluno de escola militar do nível superior para a formação de oficial. Aí tem aquela perguntinha, cabos e marinheiros, não precisam votar? Não tem? Então, só, esse vermelho aí é só uma questão, mas não está na bibliografia. É só para você não esquecer que eles não estão enumerados aí. Agora, militares alistáveis. Esse aí já está falando daqueles que podem ser candidatos, né? Candidato. Então, vamos lá. O camarada quer ser candidato. Se ele tiver menos de 5 anos, ele vai ser excluído do serviço ativo. Não tem para onde correr. Ele não vai aguardar como no outro caso, não. Nesse outro caso, o militar tem mais de 5 anos. Aí não, ele vai ser afastado e agregado. Aí, se ele for eleito, aí, no ato da diplomação dele, ele vai para a reserva remunerada e, é claro, vai receber aquele avos da remuneração bruta dele. Remuneração dos militares será estabelecida em legislação específica. Vamos lá. O militar da ativa. Como é composta a remuneração do militar da ativa? Soldo, gratificações e indenizações regulares. Por quê? Por exemplo, você não vai ver o militar da inatividade ele ser indenizado por bagagem, porque ele foi movimentado, por exemplo, para o sul. Não vai ter, mas o militar da ativa ele tem indenizações regulares. Aquelas coisas, indenizações que ocorrem. Indenização de bagagem, indenização de viagem, diária, essas coisas. O militar da inatividade não tem isso. O militar da inatividade ele vai ter o quê? Proventos, que vai ser constituído de soldos e cotas de soldo, que ele já fez juiz durante a carreira, e algumas gratificações incorporadas, bem como os adicionais. Bom, quanto essa remuneração, ela é de responsabilidade, o encargo financeiro é de responsabilidade do Tesouro Nacional. Aí é da União, né? Não tem nada de novo nisso daí. O soldo é irredutível, ou seja, a gente não pode reduzir o soldo, né? Não pode fazer penhora, sequestro. É claro que tem a questão judicial, né? Tem exceto os casos previstos em lei. Aí não entra no mérito, a gente também não vai aprofundar nesse artigo 54. Para todos os efeitos, o soldo é irredutível. O valor do soldo é igual. Bom, o valor do soldo é igual para o militar da ativa e também para o militar da reserva. É claro que a gente está falando de pessoas cujo grau hierárquico seja o mesmo. O segundo sargento tem que receber igual ao segundo sargento da reserva, assim como o suboficial, assim como o mar e guerra, assim como o almirante esquadra. Por ocasião da sua passagem para a inatividade, o militar terá direito a tantas cotas de soldo quanto forem os anos de serviço computáveis para a inatividade, até o máximo de 35 anos. Aquela cota, antigamente chamava aquilo de anuênio, né? Mas a gente tem direito, hoje já quando o cara vai a suboficial, ele já dá esses 35% aí. Última forma, cancela esse negócio que vai a suboficial, dá esses 35%, que não é uma verdade não. Isso aí é referente aos anos trabalhados, ele vai de 1 a 35. Trabalhou 15 anos, ele teria direito a 15%. 57. A proibição de acumular proventos na inatividade não se aplica. Bom, a gente sempre ouve falar que você não pode acumular outro provento, porque você já recebe pela União. Então, aí, nesses tópicos, estão as exceções, ou seja, são os casos que você pode sim acumular os proventos, que é quando está em exercício de mandato eletivo, em função de magistério, em cargo em comissão, ou quando você foi contratado para serviço técnico especializado, prestação de serviço. Os proventos da atividade são revistos sempre que, por motivo de alteração do poder aquisitivo de moeda, se modificam os vencimentos militares em serviço ativo. Ou seja, mudou do pessoal da ativa, normalmente vai ter que mudar do pessoal da reserva. A gente teve uma confusão aí relacionada a essa remuneração dos militares. Não vamos entrar no contexto, o estatuto está bem claro aí, a gente vai estar escrito, tá? A prova leva isso que está escrito aí. Parágrafo único, ressalvados os casos previstos em lei, os proventos da inatividade não poderão exceder a remuneração percebida pelo militar da ativa, posto de graduação correspondente. A gente sabe, por exemplo, que o suboficial que foi embora até 2000, ele ganha mais do que o suboficial que foi embora em 2001. Mas aí tem um outro contexto. Aí você tem que observar como é que é feito essa remuneração do inativo e do ativo.
O que na base ele está tratando aí, por exemplo, basicamente é o soldo. O soldo é o mesmo, tanto na reserva quanto no ativo. Só que se você pegar o contra-cheque hoje do militar da ativo da reserva, você vai ver que existe diferenças. Mas para a prova, a gente vai entender e vai levar para a prova que é exatamente o mesmo provento. Bom, aqui eu vou encerrando essa live ao vivo, a primeira parte, são 2 vídeos da sequência, tá? Aqui eu encerro o primeiro e o próximo já inicia com a sessão 3 que fala das promoções. Não deixe de assistir o próximo.